Bom dia, pessoal, estamos aí então para trabalhar de novo, novamente o sistema de equações de primeiro grau, agora trabalhando o método de resolução da adição, tá? Para usar como exemplo do primeiro exemplo, nós vamos usar o mesmo problema número 3 que foi usado na aula passada sobre o método da substituição, tá? Probleminha que dizia assim, ó, que a soma de peixes pequenos com peixes grandes, que eu não sei quem é, então chamei de peixes pequenos x, peixes grandes o y, a soma entre eles vai ser 8 peixes. Mas também tem uma informação no problema que diz que o número de peixes pequenos mais 1 é igual ao dobro do número de peixes grandes, tá? Então são duas equações, ó. Então a gente monta um sistema de equação aqui, né? O que vem a ser o método da adição? Para mim trabalhar no método da adição, primeiro eu tenho que ter todas as incógnitas colocadas do mesmo lado, né? Normalmente se coloca do lado esquerdo da igualdade como parte do primeiro membro da equação. E os valores que são independentes da variável, aqueles que só são valores numéricos, não dependem nem de x e y, ficam à direita do sinal da igualdade, que seria o segundo membro da equação. Bom, aqui o x mais y igual a 8 já está correto, né? Então a gente só vai repetir ele aqui, ó, tá? X mais y igual a 8, né? Vou passar um traço aqui para dizer que ele está continuando a conta abaixo. A segunda equação que eu vou ter que trabalhar isso. Bom, eu tenho x aqui e o y está na direita, 2y, né? Esse aqui é um valor que está junto no produto. Então ele seria positivo, ele vai ter que ir para a esquerda e vai ficar negativo, 2y, ó. Igual a 1 que também vai trocar de lado, vai vir para a direita, então vai ficar menos 1, tá? Então agora sim eu tenho a equação montada da forma correta que eu preciso, né? Para trabalhar a adição, né? O que vem a ser a adição, gente? A adição é quando eu consigo eliminar uma das incógnitas fazendo essa operação na vertical, entre x e entre y, entre os valores independentes, né? Para mim poder eliminar, eu tenho que zerar ou x ou y. Então, normalmente a gente procura ver onde o x tem o mesmo valor. Que nem aqui, ó. O x aqui ele vale 1 e aqui também. Então, eu posso diminuir aqui 1 menos 1 e dizer que vai dar 0. Só que eu tenho que cuidar outra coisa. Esse 1 e esse 1, eles têm sinal positivo. Então, se eu fizer essa adição algébrica, vai dar 2, não vai dar 0. Então, eu preciso alterar o sinal de uma das equações, qualquer uma delas, tá, pessoal? Lá no nosso plano eu optei por usar a segunda de baixo, tá? Posso fazer pela de cima também, isso independe, tá? Como é que eu altero o sinal? Bom, se a gente multiplicar todos os termos da equação por menos 1, nós vamos alterar o sinal da segunda equação, tá? E aí vai ficar desta forma aqui, ó. Vamos fazer aqui, vou continuar essa continha aqui do lado. Tá? Então nós vamos copiar de novo um x mais y igual a 8 e agora vamos copiar a segunda equação, todos os termos da equação com o sinal trocado, tá? Quem era negativo ficou positivo e quem era positivo ficou negativo. E aí nós vamos fazer a adição. 1 menos 1, 0x. Está eliminado a variável incógnita x. Esse y aqui que não tem valor, ele vale 1, os dois são positivos, a gente soma e conserva o sinal. Então 1 mais 2, 3y. Aqui o 8 também não tem sinal, é positivo, esse é positivo, somando os dois eu tenho 9 positivo. Tá? Quando é positivo não tem necessidade de pôr o sinal, mas tudo bem, tá, pessoal? Então é o seguinte agora, esse x está eliminado, né? Podemos cancelá-lo. O que vai sobrar? 3y igual a 9. O que acontece agora? Quem está com y vai dividir o 9. E aí nós vamos ter y igual a 3. Então a gente determinou aqui que o y, né? O y que corresponde aos peixes grandes é 3. Bom, então já sei que os peixes pequenos vão ser 5, porque eu vou usar uma das equações para fazer o método da substituição, tá? O método da adição, ela só é usada na primeira parte. Quando eu vou fazer a segunda parte, para descobrir a outra variável, eu volto a utilizar o método da substituição, como a gente fez na aula passada, tá? Então, esse método da substituição, eu vou fazer ele aqui, ó, tá? Para nós ver o que deu aqui, ó. Então, esta equação aqui, vou pegar pela primeira, que é mais simples, a gente sempre procura pegar mais simples. Então, nós temos aqui x
mais y igual a 8. Agora eu sei que o y vale 3, então eu vou trocar esse y por 3. X mais 3 igual a 8. Isolo x, passando 3 para o lado direito, mudando o seu sinal, e aí eu vou determinar que o x é 5, tá? Então eu tenho uma solução para a equação aqui, dizendo que x e y sempre, né? X e y, tá? O meu x vale 5 e o meu y vale 3. Respondendo o problema, eu tenho então 5 peixes pequenos e 3 peixes grandes, tá? Esse é o primeiro exemplo. Bom, pessoal, vamos lá para o exemplo 2, tá? O exemplo 2 diz assim, ó. Descubra qual é o valor de um número maior que o seu dobro somado com o triplo do menor seja igual a 16. Ou ainda, que a soma do maior com o quíntuplo do menor é igual a 1. Tá? Que números são esses? Então, nós vamos montar um sistema de equação aqui. Para nós trabalhar o método da adição, eu vou procurar aqui entre y e x os valores iguais. Aqui tem valores diferentes e aqui também. Porém, eu sei que esse x vale 1. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter o mesmo 2 lá do x. Tá? Eu preciso fazer uma multiplicação só. E ainda vou alterar o sinal, porque aqui também é positivo. Então, um deles precisa ser negativo. Já vou fazer por menos 2. Então, já multiplico toda essa equação por menos 2. Altero o sinal e encontro o valor 2. Tá? Então, nós vamos ter aqui, na primeira equação, 2x mais 3y igual a 16. E na segunda, menos 2x menos 10y menos 2. Tá? Já alterei os sinais e multipliquei os coeficientes dos termos, né? Agora vamos trabalhar a adição, então, ó. Vocês vejam aqui que o x já vai zerar, né? 2 menos 2 é o x, ó. E entre o y eu tenho um negativo e um positivo, então eu vou subtrair. 10 tira 3, 7. Como 10 é maior, vai continuar negativo. 16 menos 2, 14, tá? Então esse 0x está eliminado, a gente vai trabalhar agora com menos 7y igual a 14. Então, basta eu passar o 7 que está multiplicando o y do outro lado dividindo 14. O 7 é negativo, né? E a gente vai ter esse resultado, ó. Lembrando que na divisão ele traz o sinal junto, tá? Bom, então eu vou ter aqui menos 2. 14 dividido por menos 7. Bom, pessoal, menos 2 é o valor de y. Agora eu vou numa das duas, vou pegar essa porque é mais simples, né? Tá? E substituo, né, pessoal? Vamos pegar essa equação ali, ó. X mais 5y igual a 1. Agora eu sei que o meu y vale 2, negativo. Então aqui nesse eu coloco 2 negativo. Lembrando que 5y significa 5 vezes y. Então nós vamos ter 5 mais 5 vezes o 2 negativo, que eu vou pôr entre parênteses para não confundir os sinais aqui, tá? Você faz a primeira multiplicação. 5 vezes 2 mais com menos 10 igual a 1. Agora o 10 vai ter que ir para o outro lado, né? Porque ele é um valor numérico, e vai alterar o sinal ficando positivo, e o x vai ser igual a 11. Então nós temos aqui para essa equação, essa solução aí, né, pessoal? Tá? Valor de x 11, valor de y menos 2, tá? Então, o número maior é o 11 e o número menor é o 2, tá? Existe como um método que a gente usa para descobrir se isso é verdadeiro, né? Por exemplo, se eu pegar x e y e substituir aqui no x e y, se der essa igualdade é porque está correta a minha resposta. Vamos fazer um exemplo, 11 aqui, ó. X é 11 mais 5 vezes 2, que vai dar menos 10. 11 tira 10 vai dar 1 aqui. E na direita eu tenho o valor 1, né? Então está correto aí esse resultado. Pessoal, no terceiro exemplo a gente tem um exemplo já com um sistema numérico montado e eu quero determinar o valor de x e y, tá? Então aqui usando o método da adição, a gente vai ver se eu tenho entre x ou y o mesmo valor com sinal trocado para zerar.
Aqui não tenho, mas aqui eu percebo que os dois y valem 9 e um negativo e um é positivo. Isso significa que vai dar 0y, né? Então não precisa fazer aquela multiplicação na equação inicialmente, que já está pronta a equação. Aqui eu tenho 1 negativo e 4 positivo, diminuo, sinal do maior, 3 positivo. E aqui 2 mais 1, né? Que vai dar 3x. Aqui 0, y, mais ou menos, não interfere em nada porque ele vai ser eliminado. Então aqui, como foi eliminada essa parte, a gente ficou com 3x igual a 3 positivo. Basta passar o 3 dividindo 3 e a gente vai determinar que o x é 1, tá? Agora pega a equação mais simples, que a princípio é essa aqui do x, né? E substitui o valor de x. Vamos lá. A equação que eu vou pegar agora é x mais 9y igual a 4 positivo, tá? 4 positivo. O valor de x é 1, ó pessoal, então agora no lugar do x eu vou pôr 1, né? Mais 9y igual a 4 positivo. Esse 1 aqui vai passar para a direita, mudando de sinal, e aí eu vou ter mais 4 com menos 1, né? E aí nós vamos ter 3 desse lado direito, né? 3. Agora passo o 9 dividindo, né, pessoal? 9 vai dividir o 3. Claro que aqui eu posso dividir, encontrar um número decimal ou simplificar, dividindo por um valor igual em cima e embaixo e encontrar um terço, tá? Então significa que o y é um terço, que daria 0,333 se fosse um número decimal, tá? Então a minha solução aqui de x é 1 e de y é 1 terço, tá? Esse é o exemplo 3. Vamos agora para o exemplo 4. Pessoal, quarto e último exemplo da aula de hoje, tá? Tenho aqui o sistema de equação número 4, né? Onde eu vou observar aqui, ó, se tem algum valor de x ou de y que possui o mesmo valor numérico e sinal contrário. Mesmo valor numérico nenhum, né? Mas sinal contrário possui aqui o menos e o mais, ó, tá? Significa que pelo sinal eu poderia eliminar aqui, só que o valor tem que ser o mesmo. Como o 3 e o 2 eles são divisores do 6, eu posso transformar eles no 6, tanto um quanto o outro, tá? Só que daí eu vou precisar multiplicar as duas equações aqui, porque eu não consigo transformar o 2 no 3, por exemplo. Posso até multiplicar por um número decimal, mas aí eu vou cair em números decimais e isso vai ser péssimo, vai ser muito ruim para a resolução da equação, né? A gente trabalhar com números decimais. Sempre decimais e fração vai complicar mais, né, pessoal? Trabalhar com número inteiro é sempre melhor. Então, eu multiplico as duas, tá? Vamos multiplicar toda essa equação aqui por 3 e toda essa equação aqui por 2, tá? Vamos reescrever elas. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ficar menos 6x, aqui vai ficar menos 6y e aqui na igualdade vai dar 2 positivo. Agora na de baixo. Aqui eu vou ter 6x, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 15 negativo y, igual a menos 6. Tá? Consegui reescrever toda a minha equação. E agora eu tenho o x com o mesmo valor de sinal invertido. Significa que aqui vai dar 0x. Aí eu tenho 6 e 15, os dois negativos vão somar e permanecer negativo, vai dar 21. E aqui o negativo tira o positivo, menos 4 fica o sinal do maior, tá? Tá eliminado 0x, vamos ficar com 21y, negativo e menos 4. Passo 21 para lá, né? Y igual a menos 4 dividido por menos 21, tá, pessoal? Aqui no exemplo de vocês ali eu trabalhei com a parte fracionária, vou fazer igual, tá, pessoal? Mas eu vou dar uma dica, quando vocês caem numa fração, é melhor vocês dividirem o de cima pelo de baixo, podem usar a calculadora para fazer isso, e pegar o número decimal que representa ele, tá? Por exemplo, 4 dividido por 21, vamos fazer aqui, tá? Começa com 0,0, vai dar uma vez só, né? Vai dar 21, vai sobrar 19 e vai dar um zero aqui, então aqui vai dar 9 vezes, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, tá? Vai sobrar 1. Continuaria a conta, mas eu pego um número decimal, até umas duas casas decimais no máximo,
E posso usar aqui menos com menos mais 0,19, tá? Posso usar o 0,19 para substituir lá também. Vou fazer das duas formas para vocês verem, mas eu fiz no plano com a parte fracionária. Bom, eu determinei o valor do y, ó. Volto numa das equações, vou pegar mais simples, que provavelmente eu acho que eu peguei a segunda, né? Não, peguei a primeira, vou pegar a primeira de novo lá em cima, ó, tá? E vamos fazer a substituição então. Continuando aqui, pegar ela simples, né? Antes da multiplicação, ó, tá? Mais um. Então o que eu tenho que fazer agora? Pegar o valor de y, colocar no lugar de y. Menos 3x, menos 3 vezes o y, que vai ser 4 sobre 21, né, pessoal? Isso aqui vai dar menos com menos, aqui daria mais, né? Y igual a 4,21 positivo, tá? Que depois eu dividi e coloquei na forma decimal, que também pode ser utilizada. Bom, se eu trabalhar com a parte de fração, pessoal, vou ter que lembrar aqui, ó, que esse número aqui transforma em fração colocando 1 embaixo, e na multiplicação de fração, você vai multiplicar em cima e embaixo, tá? Dá para fazer assim, vamos lá. Dá mais trabalho. 3 vezes 4, 12, menos com mais menos. 1 vezes 21, 21, igual a mais 1. Agora esse valor aqui eu tenho que jogar para a direita, né? Ele vai passar lá invertendo o seu sinal. Vai ficar 1 mais 12 sobre 21. Tá? Só que o que vai acontecer ali? Nós vamos ter uma operação com o número fracionário. Que tem que colocar 1 aqui e a soma de frações ou subtração tem que fazer mínimo múltiplo comum. Esse que é o problema, né? Então a gente teria assim, ó, o mínimo 21, tá? Entre 1 e 21, né? 21 dividido por 1 vai dar 21 vezes 1, então eu vou ter 21 aqui no numerador. Mais 21 dividido por 21 vai dar 1 vezes 12, 12. Né? Então eu vou continuar aqui ainda, eu vou ter 3x igual 21 mais 12, 33 sobre 21, né? E ainda, pessoal, esse 3 vai passar dividindo essa fração agora, né? A gente vai continuar aqui, ó. Vamos lá? Então eu tenho x igual 33 sobre 21 dividido por menos 3. 33 sobre 21 dividido por menos 3. E ainda lembrar que aqui também transforma em fração e a divisão entre duas frações é o produto da fração que vem primeiro pelo inverso da segunda fração, né? Ou seja, eu vou trocar a posição do numerador com o denominador ali, tá? E aí a gente vai multiplicar, né? 33 mais com menos, 33 sobre 63. Aqui eu posso simplificar os dois, pessoal, por 3, né? E a gente vai encontrar o quê? Menos 11 sobre 21, tá? Seria esse o resultado do x na forma fracionária, né? Então vocês vejam que essa conta dá bastante trabalho, tá, pessoal? Se eu quisesse, pessoal, eu poderia ter usado, em vez da fração, lá na mesma equação, em vez de por fração, colocar um número decimal que era o 0,9. Isso me facilitaria muito essa conta, tá? Eu vou fazer para vocês verem agora. Tá, pessoal? Então, em vez de eu usar o 4 sobre 21 positivo aqui, eu usaria aqui, então, o 0,19, né? Ele é um número infinito, eu só usei duas casas, tá? Só para facilitar a nossa conta. Mas eu teria assim, então, menos 3x igual a 3 vezes 19, né? Se fosse 3 vezes 20 daria 60, tira 3 vai dar 0,57 aqui, menos 0,57, igual a um positivo. Esse 0,57 vai mudar de lado, e vai ser positivo, e vai somar com um inteiro, né? Então nós vamos ter 1,57. Esse 1,57, pessoal, vai ser dividido pelo 3 que está aqui com o x, pelo 3 negativo. Aí nós vamos cair nessa divisão de número decimal, mas tudo bem, né? Vamos fazer essa divisão aqui. Então nós teríamos assim, ó, 1,57 dividido por 3,00, né?
Então nós vamos ter 0, acrescenta um 0 e vai dar 3 vezes 5, né? 0, 0 e 15, tá? Sobra 70. Aí você coloca mais um 0 aqui. Vai dar 2 vezes, né? Vai dar 600 aqui, tá? E vai continuar sobrando, mas tudo bem, tudo bem. Né? A gente vai terminar ela com 2 casas decimais. Lembrando que aqui na divisão, mais com menos é menos, então menos 0,52, tá? Lá na outra conta deu 11 sobre 21, né? Se nós dividir 11 por 21, nós vamos ter que encontrar esse valor aqui, ó. Tá? Vamos só verificar se realmente vai dar aquele número, aquela fração representa esse decimal aqui, ó. 11 dividido por 21, 0,0, né? Vai dar 5 vezes, vai dar 5 e vai dar 10. Vai sobrar 5 aqui, acrescenta mais um 0, vai dar 2 vezes 42 e a conta vai continuar, né? Assim por diante, mas aquele número de 11 sobre 21 que a gente encontrou antes é o mesmo 0,52 que está ali. Então assim, ó, como eu fiz no plano usando a fração, mas nos exercícios eu aconselho vocês transformarem essa fração aqui no número decimal para poder usar aqui e encontrar um outro número decimal, tá certo? Então a nossa solução seria essa aqui então, ó. Solução para x e para y, né? O meu x, ele é, na forma fracionária, 11 sobre 21 e para y 4 sobre 21, ou ainda na forma decimal, o x é o menos 0,52 e na forma decimal aqui do y, 0,19. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, façam as atividades aí com calma, é bastante trabalhoso, né? Mas façam com calma e observem bem as minhas explicações aí. Tá? Um grande abraço e um bom trabalho a todos.